Hoje, vamos mergulhar fundo numa das teorias políticas mais influentes da história, o direito divino dos reis. É uma doutrina toda construída a partir das Sagradas Escrituras, que por séculos definiu o que é o poder e o que é a obediência. Vamos entender essa lógica. E para a gente já entrar no clima, olhem só essa frase do próprio Jacques Bening Bossuet, que foi o grande arquiteto intelectual dessa ideia. Para ele, a monarquia não era apenas um sistema, era a ordem natural das coisas. Então, nós estamos no mundo do bispo Bossuet. Ele era uma figura central, conselheiro de ninguém menos que Luís XIV, o famoso Rei Sol. E a missão dele era bem clara: construir toda uma teoria de governo baseada palavra por palavra na Bíblia. O nosso caminho aqui vai seguir exatamente a lógica de Bossuet. A gente vai começar pelo caos de um mundo sem ordem, ver a solução divina, entender por que a monarquia seria a forma ideal e depois ver o papel do rei e, claro, o do súdito. E para entender todo o sistema de Bossuet, a gente precisa começar pelo começo. E o começo, curiosamente, não é o rei, mas sim o problema fundamental da natureza humana, um mundo deixado à própria sorte. Pensem só, sem uma autoridade, sem uma lei maior, o que governa o ser humano? Suas paixões, o orgulho, a cobiça. E no mundo assim, diz Bossuet, não dá para confiar em ninguém, não existe segurança. E o resultado disso é um egoísmo profundo que ecoa desde o primeiro assassinato da história na pergunta de Caim: por acaso sou guarda do meu irmão? Essa indiferença, para Bossuet, é a raiz de todo o conflito social. A consequência lógica é uma verdadeira guerra de todos contra todos. A fraternidade se perde completamente e a sociedade vira um campo de batalha onde, como diziam os profetas, irmão caça irmão. Esse colapso é tão profundo que atinge até o lar, o lugar que deveria ser o mais seguro. É para resgatar a humanidade desse abismo de caos que Deus institui o governo. É a âncora de ordem divina no meio da desordem humana. Certo. Se o problema é o caos, qual é a solução? Bem, para Bossuet, a resposta vem do alto. A própria instituição do governo é a solução de Deus para a bagunça humana. E o que é o governo nesse sentido é uma ferramenta divina. A ideia é que cada pessoa, voluntariamente, renuncia à sua própria vontade individual e a une sobre a vontade única do príncipe. É assim que se cria a união, a partir da divisão. Sob a liderança de um monarca legítimo, algo acontece. Um povo espalhado se torna uma coisa só, uma nação unida. Como diz a Escritura, eles finalmente deixam de ser ovelhas sem pastor e encontram um guia. Tudo bem, governo é necessário. Mas que tipo de governo? Para Bossuet, tanto a história quanto as Escrituras apontam numa única direção bem clara. Ele argumenta que a monarquia é a forma mais natural de governo porque ela simplesmente espelha a primeira autoridade que existe no mundo, a do pai sobre sua família. Desde os patriarcas como Abraão, o modelo já era esse. E o mais interessante é que essa não é uma ideia só do pensamento cristão. Muito antes, na Grécia Antiga, o grande poeta Homero já dizia: muitos príncipes não é algo bom, que haja um só príncipe, um só rei. A unidade de comando é fundamental. Mas aqui chegamos num ponto crucial. É muito importante entender isso. Na teoria de Bossuet, o rei não é um tirano, um déspota, longe disso. Ele é um servo de Deus, e por isso tem deveres sagrados imensos para com seu povo. A lista de deveres é enorme. Ele tem que cuidar do bem-estar de todos, ser o conforto para os que sofrem, ouvir o povo, aplicar a justiça. Mas, acima de tudo, ele deve usar seu poder para servir a Deus e ser um exemplo de virtude. Essa imagem é muito poderosa, não é? O povo com fome procurando o rei não como um político ou um administrador, mas como filhos que procuram um pai. Isso mostra a essência dessa relação, uma responsabilidade paterna. Então, o rei pode até não responder a ninguém aqui na Terra, se o poder é absoluto, mas ele responde diretamente a Deus. Justamente por ter recebido tanto poder, o julgamento divino sobre ele será ainda mais severo. Certo, já entendemos o papel do rei. Mas e o povo? Qual é a parte que cabe aos súditos dentro dessa ordem divina que Bossuet descreve? A resposta dele é direta: a obediência. Isso nos leva à pergunta central de toda a questão. Essa obediência é cega.
Não tem limites? Existe alguma situação em que o súdito pode ou deve desobedecer? A resposta de Bossuet é um equilíbrio muito delicado. A regra é obediência ao príncipe em todas as coisas do mundo material. A paz depende disso. Mas há uma única exceção. Se o príncipe mandar fazer algo que é pecado, que vai contra a lei de Deus, aí a obediência é a Deus. O exemplo de Santo Ambrósio é a ilustração perfeita de como isso funciona na prática. Ele não pega em armas, não lidera uma revolta, ele simplesmente se recusa a obedecer à ordem injusta, mas aceita a punição. Ele diz: nisso eu não posso obedecer, mas ainda sou seu súdito. No fim das contas, o que a gente percebe é que essa teoria de Bossuet vai muito além da política. É uma visão de mundo completa, onde o poder aqui na Terra é um reflexo da ordem divina do céu. E a verdadeira grandeza de um rei não está em sua coroa ou em seus exércitos, mas em sua submissão a Deus. Uma lição que, sem dúvida, ecoa através dos séculos.